Então, gente, a paraxá dessa semana é, é E viveu, a 12ª paraxá, tá? Começa lá de Gênesis 47, 28 até 50, 26, tá bom? Vai rir. Então, antes de mais nada, eu vou responder a pergunta da irmã, a Havai, e do Felipe também. É a questão do. Quando ele fala assim, não chame eu de bom, mas chame o eterno de bom, é que a princípio, os sábios cristãos, que são os teólogos, né, ou pessoas que de erudição mais aprofundada, eu também vejo estudos de vários desses teólogos, tem muito conteúdo ali. O problema deles é que eles não reconhecem a Torá. Da mesma forma que os sábios cristãos, judeus, não reconhecem o Messias, né? Enfim, a discussão ali é o seguinte: quando o jovem rico ele fala com Yeshua naquele sentido, ele começa, ô bom mestre, é como se ele estivesse puxando o saco de alguma forma, entendeu? Não era, ele não estava falando de forma, vamos dizer assim, de forma verdadeira. Aí Yeshua vem e fala, por que me chama de bom? Bom é um só, que é Elohim. E esse jovem, aparentemente, há discussões que ele era alguém proeminente em alguma sinagoga, líder de alguma sinagoga, embora jovem, tá? E a discussão se ele era ansioso ou não, nesse sentido, de, eu quero que eu tenho que fazer mais, tá bom? Então, essa questão dele ser chamado, não transferir essa questão de bom para o eterno, só porque a pessoa não está falando de forma verdadeira, tá? Era mais aquela pessoa que, sabe aquela pessoa que está tentando puxar o saco? Algo nesse sentido, tá bom? Legal, Ralph, não ouvimos muito falar sobre os sábios cristãos, como são eles. Sim, exatamente. O pessoal fica demonizando o cristianismo, e quando o cristianismo tem muitas coisas que são questionáveis, da mesma forma que o judaísmo tem também, mas há muita coisa muito boa, gente. O judaísmo negou o Mashiach, né? E os sábios cristãos negam a Torá. Mas não é por isso que não há sabedoria neles, né? Até Mas, mesmo pela tradição, né? Fala-se na tradição que há sabedoria nos gentios. Então, e usam isso até para falar sobre medicina, né, sobre várias coisas, sobre engenharia, né? Existe muita sabedoria entre os gentios. o cristianismo trouxe muita moral para o mundo. Sem o cristianismo, o mundo era extremamente perverso. O judaísmo não faz nada para ajudar nesse sentido. É a realidade. Não nesse momento. Já teve judeus que morreram porque estava pregando Torá nas ruas, mas não tem influência, entre aspas, tá? No mundo todo. Imagina, tira o cristianismo do mundo, você vai ver o que vai acontecer. Inclusive, muitos cristãos que salvaram os judeus na época do Holocausto, né? Afinal de contas, os Estados Unidos é uma nação cristã, dadas os grandes problemas de nichos, tá, gente? Então a gente tem que reconhecer o cristianismo aí. Com o amadurecimento na Techuvá, você para de jogar pedra no cristianismo como um todo e você começa a pensar, olha, isso aqui é um problema, isso aqui é uma seita, isso aqui, mas você começa a olhar para a ideia em si, não para as pessoas. Eu passei por muitos lugares. Inclusive, tem muita gente que está na Techuvá que tem que voltar para o cristianismo, como o Moré Flávio fala, né? Porque lá eles não bebiam, não se embriagavam. É óbvio que tem muitas pessoas ruins, no sentido de tem atitudes ruins, mas muitas pessoas lá oravam, pessoas faziam muitas coisas que venham para Techuvá e deixam de lado. E, inclusive, isso é um começo, é de onde que começa a ser minado essa questão de negar Yeshua, tá? Aí depois começa a ter vários problemas. São pessoas problemáticas, extremamente problemáticas. É o que se prova com o tempo, tá? Inclusive, eu já falei para alguns rabinos do meio ortodoxo, falei o seguinte, olha, inclusive vou falar algo a mais ainda, ó. Na verdade, quando você prega dessa forma e pessoas negam Yeshua, você está tirando o problema da gente, está levando para vocês. Porque essas pessoas dão problema na Techuvá. E aí começa a negar Yeshua, daqui um dia tá com vocês aí, vocês só estão limpando a Techuvá de pessoas problemáticas. É assim que é. Eu vou começar aqui, viu, Felipe? Então a Paraxá vai errar e viveu, tá? Vai rir, desculpa. Vai rir. Ela começa lá em Bereshit, Gênesis 47, 28 e até os 50, 26. Todo mundo sabe, Paraxá semanal é uma tradição do judaísmo tradicional que nós assimilamos, tá? Que é uma forma de
A Paraxá nada menos é uma forma é um método de aprendizado. Muito bom, inclusive. Ok? Mas há vários métodos de aprendizado. O Felipe usa alguns, eu uso outros. Eu gosto de estudar, por exemplo, por tema. Eu pego um tema X e começo a pegar desde antes até o final. Porque aí eu consigo criar um mapa mental. Aí, se eu ouvir algo que não venha lidar com toda a ideia que eu acabei construindo com a minha limitação humana, aí eu posso saber ou rastrear onde que está o problema. Aí eu posso fazer movimentos nessa linha de conduta que pode desencadear a mudança do restante dessa árvore ou não, tá ok? Ou então, dependendo da situação, a exclusão de uma ideia que vinha a ser errada, tá bom? Mas a Paraxá é um método de ensino muito eficaz e nós vamos ver aqui com vocês, tá? Só fazer um resuminho o que aconteceu na última Paraxá. E ele se aproximou. O discurso de Yehudá, quando ele reconhece o seu erro. Temos a revelação de Yosef para os seus irmãos. O perdão de Yosef para os seus irmãos também. O convite dele para vir para o Egito com toda a sua família. Temos a resposta do faraó. Os preparativos para a mudança de toda a família de Israel da terra de Canaã para o Egito. O reencontro de Jacob com Yosef, tá? A aproximação de Jacob ao faraó, quando vai ter toda aquela questão que o Jacó vai lá abençoar o faraó. Temos agravamento da fome e depois a venda das propriedades e a instabilidade do povo israelita posteriormente, tá ok? Então, eu vou agora... Eu estava separando os textos aqui, mas eu percebi que eu acho que fica melhor aqui. Eu gosto bastante dessa tradução aqui Eu gosto bastante dessa tradução do Cefaria, tá bom? Em alguns momentos eu acho que vocês estão vendo com muita... Estão vendo de uma forma legal aí. Qualquer coisa vocês me falam no chat que eu aproximo do Zoom aqui ou não. E Felipe, você vai fazendo, me ajudando nos comentários. Enfim, tá bom? Cadê você? Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, de modo que a duração da vida de Jacó foi 147 anos. Em alguns momentos, deixa eu ver, eu tô olhando pra cá, né? Deixa eu fazer uma mudança aqui, que vai fazer com que vocês me enxerguem olhando pro lugar certo, tá? Rapidão. Aqui. Rapidão. Ok. Só um momentinho, tá? Transformar horizontal. Vertical. Não. Um momentinho, gente. Rapidão. Corrigindo aqui, porque geralmente eu fico só no bastidores. E quando eu vou fazer isso aqui, eu tenho que fazer todo um processo aqui, tá? Vertical. Ô, Felipe. Felipe. Oi, Ralf. Diga. Não vai ter jeito, não. Vou ter que... Vai continuar assim mesmo. Não tenho o que fazer agora por enquanto, não. Cadê? Não tem o que fazer agora, gente. Vai ter que ser assim mesmo. Desculpa. Não vou deixar assim, então. Então, Jacó viveu 17 anos. Em muitas oportunidades na escritura vai aparecer o nome, ora na narrativa Jacó, ora na narrativa Israel. Há discussões sobre, em momentos que aparece Jacó, é sobre algo terreno. Em momentos que aparece Israel, é algo mais espiritual, algo até profético, tá bom? Então vai sempre flutuar dentro dessas questões. Porque ora chama Jacó, ora chama Israel, tá bom? A gente vai ler a Paraxá junto com vocês, muitas pessoas não leram, então eu vou fazer de forma mais rápida, ok? E quando se aproximou a hora da morte de Israel, deixa eu colocar o texto todo aqui na tela para vocês, que fica melhor, já que eu não vou aparecer, não vai ficar legal.
E quando se aproximou a hora da morte de Israel, ele chamou seu filho José e lhe disse, nesse momento aqui que aproxima a morte dele, ele ainda não estava doente, tá? Ele está se preparando. Isso, inclusive, é um bom ensino para todos nós, que quando muitas famílias têm muito problema com isso. As pessoas estão aproximando da morte, não faz as divisões que tem que fazer e deixa para acontecer no final. E muitas pessoas têm problema com questão de escritura, questões legais com o Estado, então gera um problema enorme. Jacó, quando ele percebeu que ele estava ficando sem força, ele estava começando a ficar doente, ele sentiu que estava se aproximando da morte dele. Enquanto ele tinha um pouco de força, ele começou a fazer todas as questões de, olha, vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, tomar atitudes mais importantes, tomar atitudes que influenciaria e precisaria de mais rigor dele, em um momento que ele estava perdendo força, tá? E nesse momento ele tomou a decisão de chamar seu filho, tá? E ele chamou o seu filho José. Olha que coisa importante também. Em um momento de situação, ele começa a perceber que está com a fraqueza. Então estamos falando de Israel, um dos patriarcas. Ele chama aquele que ele confiava. Ele não chamou nenhum dos outros filhos que tiveram vários problemas. Ele chamou o filho dele, que era filho de Raquel, que era como primogênito, mas depois nós percebemos que ele coloca como primogênito o filho o segundo filho de José. A gente vai ver isso daqui a pouco. E Felipe, depois se eu estiver falando um pouco mais rápido, tá? Porque eu vou tentar falar mais rápido por causa do tempo. Aí se você perceber que não tá dando para entender direito, você me corrige, tá bom? Meu irmão, você me ajuda nesse sentido aí. Mas ele percebe, ó, eu vou chamar José. Ele chamou aquele que ele confiava, ele chamou alguém que fez por merecer, teve méritos durante toda a vida, foi alguém que está governando o Egito, alguém que está salvando várias famílias, alguém que está fazendo bons negócios, inclusive para o senhor dele, né, que é no sentido de chefe, né, não de senhor, no sentido de Deus, tá? E ele chama o seu filho para, olha, filho, eu vou fazer tal coisa, tal decisões, e todos os irmãos reconheciam José dentro da sua família e ouviria José. Qualquer decisão que o pai falasse, olha, faça isso, filho. E o filho ia tomar José ia tomar essas decisões e nenhum dos filhos ia de maneira nenhuma falar, não vamos aceitar. Isso é muito importante para todos nós, dentro das nossas famílias, para que a gente tenha atitudes hoje como servo do Eterno, bendito seja Ele, como testemunha de Yeshua, como alguém crente em Yeshua. Nossas decisões na nossa vida temos que ser digamos, a visão que nossa família tem que nos enxergar tem que ser da mesma forma, em alguma medida, da forma que Israel acabou vendo seu filho. Alguém que vou chamar tal pessoa, que tal pessoa vai ter palavras sábias, vai saber conduzir a família e vai levar a família para a vida. Que todos nós, dentro desse contexto que nós estamos hoje, possamos ser enxergados assim, pelos nossos pais e pelos nossos irmãos. E isso é uma lição que eu tiro desse momento que, próximo à morte, próximo a uma situação muito terrível no sentido de, olha, vamos perecer, a nossa carne vai perecer, tá? Mas nós sabemos que quando a gente morre, a gente inicia uma nova jornada para estar mais próximo de ouvir, vinde bendito meu Pai, como eu já falei em algumas outras oportunidades, tá? E, mesmo assim, José e Yosef sendo reconhecido pelo seu pai, ele ainda fala, como era uma atitude muito importante, ele vai continuar aqui, ó. E quando aproximou a hora da morte de Israel, ele chamou seu filho José e lhe disse, faça-me este favor. Está pedindo um favor para o seu filho. Coloque a sua mão debaixo da minha coxa, como um penhor da sua fidelidade. Ou seja, ele pede para o seu filho, por favor, não me sepulte no Egito. Ele aqui, ele está falando o seguinte, olha, eu confio em você, por isso que eu estou te chamando, mas eu quero que você firme isso com um juramento. E aí acontece o juramento para ficar... para esse favor ser atendido, tá bom? Quando eu me deitar com os meus antepassados, essa frase aqui, em várias oportunidades, os sábios judeus vão falar que quando eu me deitar com meus antepassados, está falando de morrer, tá? Não está falando de sepulto especificamente, tá bom? Leve-me do Egito e sepulte-me em um túmulo. Ele respondeu, farei como você disse, pai. Farei como você disse. E ele disse, jure-me. E ele jurou.
Então Israel prostrou-se à cabeceira da cama. Esse momento aqui é o momento que Israel reconhece a autoridade do filho como governador do Egito. Por isso ele se prostrou, sendo ele é meu filho. Mas ele ainda se prostrou depois de ter pedido um favor, depois de feito o filho jurar. Afinal de contas, ele está falando com o governador do Egito. Ele reconheceu o seu filho como uma autoridade da família, reconheceu o seu filho como autoridade do Egito. Por isso que ele fez esse prostor, tá bom? Algum tempo depois, disseram a Yosef, né, José, o governador do Egito, seu pai está doente. Agora ele ficou doente. Então levou consigo os 2 filhos, Manassés e Efraim. Ora, ele fez muito bem. Meu pai está doente, vou ver meu pai, óbvio, e vou levar meus filhos. Quando José ouviu, isso aqui é um ensinamento também para a gente, tá? Em vários momentos da nossa vida, a gente tem que estar com nossos filhos. Leve seus filhos para lugares ou para momentos importantes, tá ok? Deixe seus filhos junto com você o tempo todo. Quando Jacó ouviu seu filho José veio visitá-lo, Israel reuniu suas forças e sentou-se na cama. Olha o esforço que Israel, olha o momento que ele é chamado agora, em vez de Jacó, chama de Israel, né? Ó, quando Jacó ouviu, aí depois chama Israel. Ele se esforçou e sentou-se na cama. E Jacó disse a José: El Shaddai, que me apareceu em luz na terra de Canaã, me abençoou e disse-me: eu te farei fértil e numeroso, fazendo de ti uma comunidade de povos, multidão de povos, né? E outras traduções. Essa tradução aqui é contemporânea, JPS 2006, tá bom? O site Sefaria usa ela como padrão, eu percebi isso. E eu gosto bastante dela, inclusive. Tá? E darei a terra aos teus antepassados, aos teus descendentes, para a possessão perpétua. Agora, olha a promessa que Jacó compartilhou com José, a promessa que ele recebeu. Tá? Essa mesma promessa que foi feita de Abraão para Isaac para ele. E agora ele tá falando para o seu filho. Vai repassar para ele de forma indireta, entre aspas, né? Porque ele vai passar para o filho dele, mas a gente sabe que aquilo é a semente de Josué, tá? Felipe, se quiser fazer qualquer interpelação, você só entra, tá? Você só fala aí. Agora os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes de eu ir ter com você no Egito, serão meus. Ou seja, todos os filhos de José, ou seja, somente os 2 que José teve até ele chegar no Egito, agora são meus. Serão meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rubem e Simeão. Ou seja, meus 2 filhos que você teve antes, até eu chegar aqui no Egito, eles são meus. Como meu filho mais velho aqui e Simeão. Tá? Aí ele continua: mas os filhos que vos nascerem depois deles serão vossos, serão escritos em seu lugar, da sua herança. Ou seja, a herança que José vai ter vai passar para os filhos a posterior. Faço isso porque quando eu voltava de Padan-Aram, isso aqui é uma narrativa que ele quer. Ele está tendo uma narrativa falando com José, e depois ele vai fazer uma menção aqui a Raquel. Faço isso porque quando eu voltava de Padan-Aram, Raquel morreu para minha tristeza, enquanto eu viajava pela terra de Canaã, quando ainda faltava algum tempo para chegar em Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, agora Belém. Ele sepulta ela em um lugar, não no mesmo lugar que os pais dele foram sepultados, que Lia foi sepultada. Sepultou ela diferente, em um lugar diferente. É como se ele estivesse aqui, uma discussão sobre isso, que ele estivesse justificando a José, porque ele não sepultou a sua amada mãe no mesmo lugar que ele foi sepultado, que Leia foi sepultada, tá bom? Aí depois ele retorna à mesma narrativa. Quer falar alguma coisa sobre isso aqui, Felipe? Depois você volta e você fala, tá bom? Ao notar os filhos de José, Israel perguntou: quem são estes? E José disse ao seu pai. Por que ele perguntou isso? Porque ele já estava ele estava com os olhos turvos, né? Vai falar isso depois. E a gente sabe que quando as pessoas estão mais velhas, começa a ter catarata, né? Aí começa a não enxergar tão bem. Então, possivelmente, ele não estava enxergando o que eram os netos dele lá naquele momento, tá ok?
Vamos voltar cá. Felipe, quer falar alguma coisa sobre aquele ponto lá? Dessa quebra de narrativa? Desculpa, Rio, eu dei uma saída agora há pouco, eu não escutei o que que é, porque fui pegar meu filho lá, que minha esposa tá tendo Lá problema. em Gênesis 48, sabe aquela menção que se fala sobre a quebra de narrativa? Que ele vai mencionar Raquel, Padã Arã, Caminho de Efrata, Canaã. Você já fez algum comentário, teceu algum comentário sobre isso? Quer falar de novo ou não? É difícil buscar na cabeça, porque suas palavras estão em hebraico, né? Então é bem difícil, mas ele para de falar, né, com Efraim, e ele começa a citar a respeito do... Ele começa a citar alguns nomes, né, nomes de locais e nomes de filhos, e eu vou buscar aqui, eu tenho o texto já guardado, eu vou buscar e eu cito, tá bom? Daqui a pouco eu te falo. Tá ok. Mas é uma quebra, do nada ele para de falar a respeito do que aconteceu e ele começa a falar uma coisa que, o que isso tem a ver agora, no meio da bênção para Efraim? E aí, quando você vai decifrar isso, você percebe que a ordem com que ele coloca as palavras, ele forma uma frase. E essa frase, basicamente, é: escutem aqueles que, os frutíferos que foram esquecidos, né? E porque o Mashiach vai estar ali dentro. Bom, eu vou pegar o texto aqui e te falo. Então dá, meu irmão. Então vamos lá, continuar. E aí o José, Israel pergunta quem são estes, ele vai falar. E José disse ao seu pai: Estes são os meus filhos, que Deus me deu para estar aqui. Tragam-os até mim, disse ele, para que os abençoe. Ora, os olhos de Israel estavam turvos pela idade. Aquela questão que eu falei aqui, tá? Possivelmente catarata. E ele não podia ver, então José os trouxe para perto de si, e os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Nunca esperei te ver novamente, e eis que Deus me permitiu ver também os teus filhos. Então José as tirou do joelho. Então José as tirou dos joelhos e prostrou-se com o rosto em terra. Olha José mais uma vez aqui mostrando honra a teu pai, prostrando ele, reconhecendo como autoridade, reconhecendo toda a autoridade que nós temos que ter com nossos pais. Às vezes eu fico lembrando aquele momento que Yeshua, ele começa a fazer a cerimônia de lavar pés e começa a lavar os pés de todos os seus discípulos, né? Ele fala assim para a gente repetir isso com outras pessoas. E eu penso assim, poxa, quantas vezes a gente já lavou o pé dos nossos pais, por exemplo, que é a maior autoridade que tem aqui na Terra sobre nós mesmos, me referindo ao humano. Enfim, é algo que vem na minha memória agora que eu decidi falar. José tomou os dois filhos, Efraim, a mão direita, e a esquerda Israel, e colocou Manassés à mão esquerda. E a direita de Israel os trouxe para si mesmo. Essa é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Ele colocou de um lado Manassés, que é o mais velho, que seria a mão direita, deveria estar aqui na frente, tá? E essa mão aqui, ó, que é Efraim é o mais novo, tá ok? Ele fez dessa forma. Mas Israel estendeu a mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, embora Manassés fosse o primogênito. E abençoou José dizendo, antes, vocês já viram aqui a imagem, tá? Como é que tá acontecendo, ele cruzou os braços, tá? E abençoou José dizendo, o Deus em cujos caminhos andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor desde o meu nascimento até o dia de hoje, depois eu falo, o mensageiro que me livrou de todo o mal, abençoa os jovens, que neles sejam lembrados o meu nome e os nomes dos meus pais Abraão e Isaque, e que sejam multidões de numerosas sobre a terra. Quando José viu que seu pai estava colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim, achou errado. Então segurou a mão de seu pai para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre Manassés. Não, pai, disse José ao pai, pois aquele outro é o primogênito. Coloque a sua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai objetou, dizendo, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo,
e ele também será grande, contudo o seu irmão mais novo será maior do que ele, e sua descendência será numerosa, o suficiente para formar nações. No início aqui da bênção, ele fala uma coisa muito bonita. O Deus em cujos caminhos andaram meus pais, esse cujos caminhos andaram meus pais, Abraão e Isaac não apartaram do caminho que o Elohim de Israel se andou, e nem da mesma forma Israel se distanciou desse mesmo caminho. E aí ele começa a bênção dessa forma. E ele fala, olha, esse Deus é meu pastor, desde o nascimento até o dia de hoje. Quem cuida de Israel, desde sempre, é o mesmo pastor que cuidou de Abraão e cuidou de Isaac. Então, uma bênção maravilhosa. Imagina o poder da bênção que esses filhos estão trazendo, estão levando, estão recebendo, né? Imagina o poder que nós temos com nossas palavras. Muitas das vezes a gente chega no dia a dia e xingando nossos filhos, e chama nossos filhos disso, daquilo, e quando na verdade a gente deveria somente falar a palavra de bênção. E aqui é um momento que está inspirando a vida dele, está chegando próximo momento dele encerrar seu caminho, e ele está colocando assim, a bênção que ele recebeu dos pais está passando para os filhos, para os seus netos. E aqui também mostra, ele está fazendo a bênção da primogenitura, aquela mesma bênção que ele recebeu naquele processo com Isaac, né? A gente lembra nos paraxás antigos, alguns dias atrás, semanas atrás, na verdade. E ele está passando a mesma bênção agora para seus netos, que se tornaram seus filhos. E continuando aqui. Felipe, se você quiser fazer qualquer abordagem, me fala, tá, Rê? Eu achei aqui o texto. Por favor, Rê, então. Se você puder colocar Gênesis 48 aí, por favor. Gênesis 48? Na Bíblia Online mesmo, português. Isso. Aí você vai... E aí você desce até o verso 5, né? Mostrando o verso 5 até o verso 8, mais ou menos. Já dá para ter uma noção. Porque eu espero que as pessoas... Eu estou partindo do pressuposto que vocês já conheçam mais ou menos esse texto, tá? É só para mostrar a quebra de narrativa que você percebe que ele começa, né? José é chamado, falando, né, seu pai, né, tá mal, né? E aí ele começa a falar. Você quer sair? Peraí. Vai lá. Ele começa a falar para Efraim, a respeito de Efraim, Manassé, né? Eles serão meus, verso 5, tá? Serão meus, como Rubens e Simeão, mas a tua geração que gerarás depois dele será tua, segundo o nome dos seus irmãos serão chamados na sua herança. De repente, aí ele começa, vindo, pois, eu de Padã, não tem nada a ver com a conversa. Do nada ele começa, vindo eu, pois, de Padã, e aí eu me questionei, que será isso, gente? O que isso tem a ver com o que está acontecendo aqui agora? E aí eu percebi que tem algo aí, eu falei, deixa eu começar a pegar esses nomes, né, no hebraico. E aí eu percebi que ele usa a palavra Manassé, Efraim, vou ler o texto que tem aqui no Alimento de Verdade, né? Vai ficar mais claro aqui para não tomar muito tempo, né? Antes de abençoá-los, Israel diz o porquê abençoaria, lá no verso 4, e de onde seria a origem e o motivo dessa bênção. Ele inicia dessa forma. Então ele abençoa, e ele abençoa falando as seguintes palavras nessa sequência, né? Manassé significa enfraquecimento, Efraim, que significa frutífero, dizendo que agora são deles os enxertados, assim como o primogênito, Reuben, e esse é o que significa, né? Aqui está o filho, e Shimon, que significa ouviu. E aí eu entendi por que ele chamou a atenção fazendo essa quebra de narrativa, porque se você se você liga essas palavras, você percebe que está trazendo a ideia de que aqueles que são esquecidos, eles são frutíferos.
Eles são enxertados quando lhe foi dito: eis o filho primogênito do Altíssimo. E eles ouviram e deram ouvidos, que é o Shema. Nessa sequência você consegue entender isso: Manassés, Efraim, Reuben e Shimon. Quando antes o esquecido foi Yosef, Yehudá foi buscar alimento, com o único que poderia, né, lhes dar alimento, agora Yehudá fica sem seus irmãos e fica esquecido, junto a Yosef, as 10 tribos. Não, desculpa, ficaram esquecidos juntos a Yosef, 10 tribos. Quando houver fome de Torá, né, que a gente tem nos profetas falando isso, que a fome é a fome da palavra do Eterno, né? Não é fome de pão, é fome da palavra do Eterno. Eles vão ser obrigados a buscar com aqueles que têm a Torá pura, direto do rei Yeshua HaMashiach, ou como a gente conhece, como o Messias ben Yosef, né? A representação de Yosef. E Yehudá, então, que é Judá, que são judeus, vão se lembrar e se arrepender e chorar junto com os irmãos, assim como aconteceu de frente a Yosef. Chorar no peito do Mashiach aqueles que ele entregaram para ser julgados pelas nações. Por quê? Porque os esquecidos, que é Efraim, os frutíferos, eles foram enxertados por meio do primogênito e eles deram ouvidos. Manassés, Efraim, Reuben, Shimon, nos dá a entender isso aí. E aí ele volta para a bênção, né? Ele volta falando. Ele corta esse assunto, né, falando de Raquel na terra de Canaã, e aí ele volta falando da bênção. É isso que eu achei interessante nesse texto todo aí, que depois vocês podem pegar. Eu escrevi isso em maio, quem tem acesso ali ao canal Alimento de Verdade, esse texto está em 30 de maio de 2022. Depois vocês podem fazer uma análise no hebraico de Gênesis 48 e vão perceber que é muito esquisito do nada ele cortar e começar a falar da situação com Raquel no caminho de terra de Canaã e perceber por que ele falou isso nessa ordem. Por que ele falou Efraim e Manassés, não Manassés e Efraim, né? É porque ele falou a respeito de Rubem e Simeão justamente antes dessa quebra de narrativa. Tá bom? Muito obrigado, Rê. Deixa eu trocar aqui a gente aqui para a gente ficar aparecendo de novo aí na mesma ordem que tava. Vou mandar o link desse lá na parte de estudos, tá bom? Narcise. Fica maravilhoso dessa forma. Post. Continuando. Vamos voltar lá para a parte do texto. Mas meu pai objetou dizendo: eu sei, meu filho. Ou seja, ele tinha consciência do que estava fazendo. Estava fazendo intencionalmente. Tá? Ele fala: olha, o seu filho primogênito será grande. Mas, contudo, o seu irmão mais novo será o maior do que ele. E a sua descendência será numerosa, o suficiente para formar nações. Então ele os abençoou naquele dia, dizendo: por meio de vocês, Israel invocará bênção, dizendo: que Deus os faça como Efraim e Manassés. Assim ele colocou Efraim acima de Manassés. Há discussões falando que moralmente os dois são ótimos, mas o Efraim, o seu segundo filho, excede ao de Manassés, tá acima ainda de Manassés moralmente falando. Isso não quer dizer que Manassés é ruim em moral, é só que o outro tem mais méritos que o Efraim tem mais méritos que Manassés. E aqui tem aquela bênção que todos nós israelitas, quando vamos abençoar nossos filhos homens, devemos proferir, né? Por meio de vocês, Israel invocará bênçãos, dizendo: que Deus os faça como Efraim e Manassés. O Felipe falou agora, citou o significado dos nomes Efraim e de Manassés. Manassés é o primeiro filho de José, e ele coloca esse nome nele porque todas as coisas ruins que aconteceu com José foi esquecido, tá? Passou tudo. Ele foi suprido pelo Eterno. Então tudo ruim que eu passei acabou, tá? Aí colocou, por isso que o nome de Manassés significa esquecido. E o segundo filho dele é Efraim, significa multiplicação.
tá? Fertilidade, bênçãos de modo geral, multiplicou, tá? Mais fértil. E quando você abençoa seu filho dessa forma, agora em vez de ele colocar, eu falei primeiro o Manassés, depois Efraim, né? Primeiro o esquecimento de tudo que passou do mar e depois vem o frutífero, tá? Quando você abençoa o seu filho dessa forma, que Deus te faça como Efraim e Manassés, que Deus te faça fértil, que te dê bênçãos, né? Haja multiplicação na sua vida. Porque todo mal que aconteceu com você no passado foi esquecido, ficou no passado, tá? Agora você tem bênção na sua vida. É mais ou menos isso que você fala quando você fala com seus filhos dessa forma, tá? Que seus filhos sejam como Efraim e Manassés, que seja fértil, tenha bênção e que todo mal seja esquecido. Tudo aquilo que passou, tudo aquilo coisas ruins que aconteceram, que ficou no passado, tá bom? Ele colocou Efraim em cima de Manassés. Então Israel disse a José: estou prestes a morrer, mas Deus estará contigo e te fará voltar à terra dos teus antepassados. E agora eu te dou uma porção, mais do que a dos teus irmãos, a qual tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Aqui ele está referindo a Siquém, tá? A discussão, há outras discussões dizendo que é outros momentos, mas aqui, na minha visão, é Siquém, viu? Porque depois que Simeão e Levi faz constrói aquela guerra com o povo de Siquém, muitos povos se rebelaram contra eles e nesse momento Israel, junto com seus filhos, com suas famílias, também guerrearam com eles. E essa posse agora antes de Israel, agora vai ser a posse de José, tá bom? Então Jacó chamou seus filhos e disse: reúne-se para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos próximos dias. É bênção e aí também, além de bênção, é uma profecia na vida deles todos, tá? Reúnam-se e ouçam, ó filho de Jacó. Ouçam Israel, seu pai. Reuven, né, Rubem, tu és meu primogênito, minha força e a primícia do meu vigor, de posição superior e honra excepcional. Rubem, ele foi o primeiro filho de Jacó. Há discussões que falam que a primeira oportunidade, depois que Jacó ficou adulto, se casou, a primeira vez que a primeira semente dele é a primeira semente que veio Reuven, né? Ou seja, é como se ele tivesse a primeira relação sexual que ele teve com a sua esposa, surgiu um filho, tá bom? Há discussões nesse sentido. Eu vejo dessa forma também. A primícia do meu vigor, tá? Estou usando palavras melhores porque tem crianças aí na sala. De posição superior. O que é uma posição superior? O primogênito, tá? Tem 3 bênçãos, como é relatado pelo judaísmo tradicional. E honra excepcional. A sua honra é maior sobre sobre toda a sua casa. Instável como água. Ele se deixou levar por questões sexuais, por questões não toráticas, tá? Não te destacarás mais, ou seja, ele perdeu sua primogenitura, aquela honra toda, essa posição superior aos outros, a honra excepcional ele perdeu porque ele é instável, se deixou levar por falta de controle próprio, tá? Pois quando subiste ao leito do teu pai, trouxe desgraça, ele subiu ao meu leito. Quando ele faz isso, o leito da gente é o nosso altar, é o altar do seu pai. É ali que ele conseguiu conceber mais filhos, e todo mundo já sabe todo o contexto, já está cansado do Filipe falar sobre essas questões de filhos, de bênção e tudo mais. Ele, de alguma forma, ele violou a multiplicação que seu pai ainda poderia ter, subindo no leito dele. Ele profanou aquele leito, ele profanou aquele altar. Tá? Por isso que ele perdeu essa bênção. Tá? Nós vamos ver em outras oportunidades que Reuven será colocado como primogênito em questões somente de nascimento, mas não com o poder do primogênito, tá ok? Nem como sacerdócio da sua família. Simão e Levi são um par, são armas, instrumentos de violência, de legalidade. Aqui ele está se referindo ao momento que Simeão e Levi foram tomados de peraí, opa, deixa eu colocar aqui. Foram tomados de ira e resolveram aquela situação de Diná
com as suas próprias mãos, tá? Que a minha pessoa não seja incluída nos seus conselhos, que o meu ser não seja contado na sua assembleia, pois quando estão irados, matam um homem, e quando estão satisfeitos, mutilam um boi. Vai ter vários momentos posteriores que existem situações relatadas pelo judaísmo tradicional, pelos sábios, que eles não são tomados por... E nesse momento de ira, tá? Especificamente falando. É sobre isso que Jacó está falando nesse sentido, tá bom? E aqui, Jacó, ele não amaldiçoa os meninos, ele amaldiçoa a ira deles, tá? Maldito seja a sua ira tão feroz e a sua fúria tão implacável. Eu os dividirei em Jacó e dispersarei em Israel. A gente sabe que Levi ele é separado das 12 tribos, como herdando um terreno, tá? E depois a gente percebe que Simeão ele se perde com as 10 tribos, ok? Ó Judá, teus irmãos te louvarão. Aqui já é uma profecia sobre Davi, tá? E sobre o Messias também nós vamos ver lá no futuro. Ó Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre a nuca dos seus inimigos. Os filhos de teu povo se prostrarão diante de ti. Judá é um filhote de leão. É, na pressa, meu filho, você cresceu. Ele cresceu. A gente percebe que Davi, ele foi colocado numa situação de responsabilidade muito novo, tá? Ele se agacha e se deita como um leão velho. Aqui a tradução aqui, colocada pelo Google não está tão precisa, tá? Como um leão velho, quem se atreverá a despertá-lo? Né? Alguém que, numa posição muito forte, quem que vai tentá-lo? Tá? O certo não se afastará de Judá, nem um bastão de comando comando dentre os seus pés, de modo que o tributo lhe será oferecido e a homenagem dos povos lhe será prestada. Ele amarra o seu jumento, ele amarra seu jumento a uma videira e seu potro a verdadeira excelente. Leva sua roupa em vinho e suas túnicas de sangue de uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho. Deixa eu ver aqui só um detalhe aqui, tá? 49. Davi. É isso mesmo. Só. Cadê? Ele amarrará seu jumento em uma videira e o seu potro em uma videira excelente. Lava sua roupa em vinho e a sua túnica em sangue de uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes são mais brancos que o leite. Aí fala de Zebulon agora. Zebulon habitará junto ao mar, será um refúgio para os navios, e o seu flanco repousará sobre Sidom. Zebulon será um comerciante, tá? Aí ele vai falar de Zacá. Zacá é um jumento de assatura. Deixa eu ver se a melhor tradução é essa aqui. Habitará no porto de Simá, aqui. Isaac é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. A tradição, a literatura judaica vai falar que essa bênção aqui referente a que Isaac vai ser um estudioso de Torá, tá? É sobre isso que está falando essa bênção. Ao ver como era boa a segurança e como era agradável o campo, ele se entregou ao fardo e tornou-se seu servo do seu trabalho. Ele é alguém dedicado a estudo de Torá, tá? Alguém é um professor. Dan governará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto à estrada, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que o seu cavaleiro seja atirado para trás. Aqui há discussões sobre e comentários sobre Sansão, tá? Sansão agiu sozinho, por isso é mencionada a serpente, tá? Ele governará o seu povo, mas não como rei, mas sim como juiz, ok? E aqui, nesse detalhe aqui, espere pela tua libertação, ó Senhor. Aqui é uma oração que ele os comentaristas dizem que isso aqui é um momento de oração de Israel, durante a sua bênção, tá? É como se parasse da bênção e visse orar, já sabendo que aconteceria algo no futuro com Sansão.
Gade será atacado por invasores, mas ele atacará seus calcanhares. É uma tribo de guerreiros, ok? O pão de Asher será farto, e ele oferecerá iguarias aos reis. Aqui relata que Asher será alguém que terá muita fartura, e lhe oferecerá é, coisas, primícias aos reis, tá? Digamos assim, coisas boas aos reis. Naftali é uma costa solta e dá luz lindos filhotes, né? Também é uma bênção que remete à questão de velocidade, questões de cunho de bênção também, de multiplicação de filhos e tudo mais. Aí quando ele para falar de José, ele já inicia com a, com uma elogio, né? José é um asno selvagem junto à nascente, potro selvagem nas encostas. Arqueiros o atacaram ferozmente. Essa questão de arqueiros aqui está falando sobre pessoas que levantaram calúnia contra ele. Atiraram nele e o perseguiram. Contudo, seu arco permaneceu firme e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Jacó, de Elohim, né? Ali o pastor, o rocha firme. Embora José teve várias pessoas que deferiram contra ele, calúnias, perseguições, a gente vê todo o sofrimento dele, desde da questão dos irmãos, da questão da mulher de Potifar e todas as perseguições que ele sofreram, ele conseguiu, ele foi pastoreado pelo poderoso Israel, bendito seja ele, e passou por tudo isso, tá? O Deus da casa do teu pai, que te ajuda, El Shaddai, que te abençoa com bênção dos céus, bênção das profundezas que estende abaixo, bênção dos seios e do ventre. As bênçãos do teu pai superam as bênçãos dos ancestrais, até os confins das colinas eternas. Que eles repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte dos eleitos de seus irmãos. Todas as bênçãos que José recebeu foram bênçãos elevadíssimas, maiores que todos seus irmãos. E aqui eu penso às vezes assim, cara, como é que pode, né? É dos filhos de José que, que Efraim, né, Jeroboão, era o rei das 10 tribos. E as 10 tribos que era reinada, que era governada pelo Efraimita, ou seja, um filho de José, se perderam no mundo. Como é que o Criador, bendito seja ele, que fez promessa a todo Israel, as 12 tribos, não traria, não tinha algo especial para esses filhos de José, que foi governante no passado? Tá? Às vezes eu fico pensando assim, rapaz, vou poupar as palavras, né, para falar o que eu estou pensando aqui. Tá? Vou refrear minha língua. Viu, Felipe? Se tiver alguma coisa para falar, Benjamim é um lobo feroz, voraz. Da manhã devora o inimigo e à noite divide o espojo. Aqui tá falando dos filhos de Benjamim, que lá no passado também ele teve um momento que ele pegou as mulheres para ter descendência, né? A gente sabe o problema que eles tiveram. E também tá relatado sobre Saul, tá? Que Saul era um benjamita. Todas essas eram as tribos de Israel, 12 ao todo, e isso foi o que seu pai lhe disse ao se despedisse, dirigindo a cada um a palavra de despedida e apropriada. Então ele os instruiu, dizendo: Estou prestes a se reunir a minha família, sepulte-me com meus antepassados, caverna que fica no campo de Efron, Oitita, a caverna que fica no campo de Macpela, de fronte a Marré, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, para um local de sepultamento. Ali foram sepultados Abraão e sua esposa Sara. Ali foram sepultados Isaac e sua esposa Rebeca. Ali eu sepultarei Lia. Ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna nele, comprados dos hititas. Quando Jacó terminou de dar instruções aos seus filhos, recolheu seus pés da cama e, exalando o seu último suspiro, foi reunida a sua família. Aqui, cadê? Eu separei parte da. Então, ela. Aqui a Isael com a Aline, ela está falando do local que foi ao sepulto de Léa, tá? Que foi narrado agora. E aqui ele vai mostrar o túmulo de Israel, de Jacó, que nós estamos lendo agora, tá bom?
E aqui tem vários outros túmulos, tá? É bem legal de ver esse vídeo aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Vocês que não sabem do que é. Ah, depois vocês assistem, que é muito legal vocês acompanharem isso. É edificante. É muito bom a gente conseguir ver a palavra da escritura, né? Nosso, aqui, sendo a narração, e a gente está vendo a narração bíblica aqui, tá? Ele está falando justamente desse local e nós estamos enxergando aquele local. O túmulo de Abraão aqui, por exemplo. Enfim, é muito importante. Lá, inclusive, é um bom lugar para todo mundo ir, né? Continuando. José te atirou sobre o rosto do teu pai, chorou sobre ele e o beijou. Então José ordenou aos médicos, ao serviço de que embalsassem o seu pai, e os médicos embalsaram Israel. Foram necessários 40 dias, pois esse é o período total de embalsamento. Os egípcios o prantearam por 70 dias. E terminando o período de lamentação, José falou à corte de Faraó, dizendo: façam-me este favor e prestem este apelo a Faraó. Meu pai me fez jurar, dizendo: estou prestes a morrer. Certifique-se de me sepultar na sepultura que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, portanto, deixe-me subir e sepultar meu pai. Depois voltarei. E o Faraó disse: suba e sepulte seu pai, conforme ele lhes fez prometer, sob juramento. Então José subiu à sepultura do seu pai, e com ele subiram todos os oficiais do faraó, os membros mais importantes da sua corte e todos os dignatários do Egito, juntamente com toda a casa de José, seus irmãos, e a casa do teu pai, somente seus filhos, seus rebanhos e seus gados permaneceram na região de Gósen. Carros de guerra e cavaleiros também o acompanharam. Era uma tropa muito grande. Quando chegaram a Goshen, né, que fica além do Jordão, fizeram ali um grande solene lamento. Ele observou um período de luto de 70 dias por seu pai. E quando os habitantes cananeus da terra viram o luto de... Tá como aqui? É Goshen mesmo, né? Felipe, você pode olhar, confirmar isso aqui para mim? Disseram: este é o luto solene por parte dos egípcios. Por isso foi chamado Abil-Mizraim. Ele fica além do Jordão. Assim seus filhos fizeram por ele conforme eles haviam instruído. Seus filhos o levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela e o campo perto de Marré, que Abraão havia comprado de Efron e Tita para servir de sepultura. Após sepultar seu pai, José retornou ao Egito, ele, seus irmãos e todos os que haviam subido com ele para o enterro do pai. Depois você lê a narrativa ai meu Deus, lê a narrativa do livro de Jassá, tá? Que é muito bom, dos justos. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: e se José ainda guardar rancor de nós e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então eles enviaram essa mensagem a José: antes de morrer, seu pai deixou essa instrução. Então vocês dirão a José: peço-te que perdoes as ofensas e a culpa dos teus irmãos, que trataram com tanta dureza. Portanto, peço-te que perdoes as ofensas dos seus servos, do Deus da casa de teu pai. E José estava em lágrimas enquanto lhe falavam. Seus irmãos foram até ele, prostraram-se diante dele e disseram: estamos dispostos a ser seus escravos. Mas José lhe disse: não tenha medo. Acaso sou eu o substituto de Deus? Além disso, embora vocês tenham planejado mal para mim, Deus o transformou em bem, para que se cumprisse o resultado atual, a sobrevivência de muita gente. Portanto, não temam, eu ampararei vocês e seus dependentes. Assim, ele os tranquilizou, falando-lhe com bondade. Assim José, a família de seu pai, permaneceram no Egito. José viveu 110 anos. José viveu suficiente para ver os filhos da terceira geração de Efraim, os filhos de Maquir, filho de Manassés, também nasceram nos joelhos de José. Por fim, José disse aos seus irmãos:
estou prestes a morrer. Deus certamente se lembrará de vocês e os fará subir dessa terra para a terra prometida sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. Então José fez os filhos de Israel jurarem, dizendo: quando Deus se lembrar de vocês, vocês levarão daqui os meus ossos. José morreu com 110 anos de idade e foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Amém. Esse foi a paraxá de... Deixa eu tirar aqui para todo mundo ver e voltar para mim. Parar de compartilhar. Pronto. Paraxá muito bonita. Fala sobre todo o processo, o cuidado de José antes de Israel, antes da sua morte, de deixar tudo organizado, da confiança dele em seu filho Israel, de Israel na confiança de José. Ainda com todo o que José já tinha provado, ele ainda fez: olha, José, isso é muito importante, faça uma promessa faz um juramento aqui para mim, como garantia da sua fidelidade. Ele fez. Depois vimos a questão de Efraim e Manassés serem colocados, Efraim sendo colocado como o primogênito de todo Israel. Tá? A gente viu que ele deu a primogenitura para Efraim, mas o poder de primogênito ele deu para Judá, já antecipando a divisão das duas casas, também antecipando Davi no futuro, antecipando o Machia, né? Siquém. Siquém não, o Shiló, né? O ungido. Vemos posteriormente Israel reconhecendo a posição de José e se prostrando diante dele. E, posteriormente a gente percebe que José também se prostra diante da autoridade que é seu pai, naquele momento que ele estava além da parte humana, mas da parte espiritual que compunha toda aquela situação. Nós percebemos no decorrer as várias bênçãos dadas para cada uma diferença, e a cada importância de cada bênção, o que é muito bom também para todos nós, durante o nosso viver aqui nessa terra, a gente agir de forma honesta, torática, para que a gente possa receber bênçãos, não somente de nossos irmãos, também ser reconhecido pelos nossos irmãos e ao mesmo tempo receber bênçãos dos nossos pais. Também nos mostra também a oportunidade também de a gente abençoar nossos filhos da forma com que... Ô Felipe, quer falar? Fala, viu? Da forma que nossos filhos, eles devem ser abençoados no momento que nós formos partir ou durante toda a nossa vida, tá? Também a importância do primogênito, a importância de termos alguém para ser o guardião da nossa casa, aquele que liga, né? É muito importante ter um líder dentro dos nossos lares. Como a CIS é uma comunidade patriarcal, nós vamos buscar recuperar isso dentro dessa nossa techuvá. Nós vemos que depois dessa bênção, ele vai em shalom, ele vai em paz, ele morre e confiando em tudo que aconteceu, tanto que posteriormente nós vemos os filhos, o José cumprindo aquilo que tinha combinado com o pai. Nós vemos a preocupação dos irmãos. E agora? Agora nosso pai morreu, que é o líder dessa família, temos um novo líder, que é o José, e agora ele vai fazer o que conosco? Mas José mostrando misericórdia, mostrando perdão, manteve shalom em toda a sua casa, cuidou da descendência do pai, todos os seus irmãos. Temos aqui para buscarmos não somente de cuidar dos nossos, mas cuidar de toda a família. Todos nós somos israelitas, todos nós temos que cuidar uns dos outros aqui, querer o bem um do outro e tudo mais. E a gente vê, concluindo toda a passagem de Yosef, né? Mostrando como foi a sua morte, e ele também falando: olha, quando vocês forem daqui, porque que a Duá de se lembrar de vocês, quando for retornar para a terra de Canaã, que é a nossa terra prometida, aquele território todo, vocês me tiram daqui e levam para lá. Nós vamos ver lá na frente, nos próximos paraxá, esse acontecimento. Eu acho que a gente aprendeu muito com toda essa vida de José, de Israel. Ralf, se me permite, tem uma pergunta no Instagram, no Shabbat Shalom. Tem uma pergunta lá no YouTube da irmã Ângela, que ela perguntando se o Eterno, se Jacó fez certo diante do Eterno em escolher Yosef como primogênito. Yosef ou Efraim? Yosef e Jacó, no caso, né? Sim, minha irmã, não tem é a única opção que ele tinha, na verdade, né? Não errou, não. Ele fez muito, muito bem. Da mesma forma que aconteceu com ele,
e Esaú, tá? É a melhor escolha, tá? Não errou não, em nenhum momento, tá? Como o Felipe tá respondendo para você, agora eu tô percebendo, tá bom? Enfim, é uma lição muito importante para todos nós, viu, meus irmãos? Que a gente possa se lembrar de abençoar os filhos como Efraim, que seja quando é um menino, você fala, como Efraim e Manassés, né? O Criador te abençoe e te guarde, o Criador responde seu rosto sobre ti, tem misericórdia de ti, o Criador vire seu rosto sua direção e te deixa longe. E que o Criador te faça como Efraim e Manassés. Se for menino, como Léa, como Raquel, como Sara, como Rebeca, como Léa, como Raquel, e a gente vai receber todas essas bênçãos, tá bom? Mas foi isso.